Meu nome é Maurílio, tenho 34 anos e moro em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e desde criança ouço falar sobre a Pidonha. Meus avós contavam essa história com um tom sombrio, como se realmente acreditassem nela. Diziam que era uma alma penada, uma mulher que morreu pedindo esmolas e que agora vaga pelas ruas, testando a bondade das pessoas. Se alguém se recusasse a ajudá-la, o azar viria rápido e cruel. Alguns diziam que ela aparecia como uma velha curvada, com um pano escuro cobrindo parte do rosto, enquanto outros juravam que ela mudava de aparência dependendo da pessoa que encontrava. Eu nunca levei isso a sério. Sempre achei uma bobagem, coisa de gente supersticiosa. Até ria dos mais velhos quando falavam dela com tanto medo. Ah, deixa de besteira. Isso é só história para assustar criança, eu dizia. Mas, lá no fundo, eu gostava dessas histórias, da forma como elas faziam a noite parecer mais escura, mais perigosa. Meu avô contava que, quando era jovem, viu uma mulher que parecia ser a Pidonha na feira e que, mesmo sem acreditar muito, deu umas moedas para ela por via das dúvidas. No dia seguinte, um colega dele que se recusou a ajudar sofreu uma febre tão forte que ficou acamado por semanas. Certa vez, um amigo jurou que um primo dele viu a Pidonha na praça da feira da cidade, bem tarde da noite. Ele negou esmola e no outro dia perdeu o emprego, sofreu um acidente e ainda acordou com o rosto cheio de arranhões. Contou todo arrepiado. Eu gargalhei. Ah, me poupe, isso é coincidência. Mas aí veio o desafio. Se tu é tão corajoso, por que não vai lá hoje à noite e espera por ela? Aquilo acendeu algo dentro de mim. Um friozinho na barriga, uma mistura de medo e adrenalina. Eu tinha que provar que aquilo era só lenda. Então, naquela noite, sem avisar ninguém, subi na minha moto e fui para a praça da feira. O que poderia dar errado? Era apenas uma praça, um lugar comum, onde vendedores montavam suas barracas durante o dia e bêbados se reuniam à noite. Nada de sobrenatural. A cidade estava silenciosa. O vento soprava forte, fazendo as lonas das barracas abandonadas balançarem como se alguém estivesse escondido nelas. O único som era o ronco distante da minha moto e o farfalhar das folhas secas pelo chão. Estacionei ao lado de um poste, desliguei o motor e esperei. O relógio marcava 23h45. Dentro de 15 minutos seria meia-noite. Respirei fundo. Os minutos passaram devagar. O silêncio se tornou mais profundo. Olhei ao redor e por um momento pensei ter visto uma sombra se movendo entre as barracas. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas então, um som veio do meio da feira. Passos arrastados, lentos, ecoando na noite fria. Meu coração acelerou. Será que era algum morador de rua? Talvez um bêbado perdido? Ou a Pidonha? Engoli em seco e forcei uma risada para mim mesmo. Deixa de besteira, cara. Isso é só a tua cabeça pregando peças. Sussurrei. Mas quando olhei de novo, lá estava ela. Uma figura encurvada, com um manto escuro cobrindo parte do rosto, vindo na minha direção. A ideia de ir até a praça da feira naquela noite ficou martelando na minha cabeça. No fundo, eu sabia que era uma loucura, mas quanto mais eu pensava, mais queria provar que aquela história da Pidonha era pura besteira. Eu não podia recuar, agora, não depois de tanto deboche com meus amigos. Precisava mostrar que era só um conto, nada além disso. A noite chegou e por volta das 11h30 peguei minha moto. O vento frio da madrugada batia no meu rosto enquanto eu cortava as ruas quase desertas de Vitória de Santo Antão. Passava por postes piscando, sombras esticadas no asfalto e aquele silêncio esquisito que só existe de madrugada. A cidade parecia outra, um lugar fantasmagórico, diferente do caos barulhento do dia. Quando dobrei a última esquina e vi a praça, senti um arrepio subir pela minha espinha.
De dia, aquele lugar era cheio de vida. Barracas, gente gritando preços, cheiro de frutas e carne fresca. Mas à noite, era um deserto assombrado. Bancas vazias, sacos plásticos voando pelo vento, cadeiras viradas. Um gato preto correu entre as barracas e desapareceu na escuridão, me deixando com uma sensação incômoda. Engoli em seco. Bobeira, só o silêncio que assusta, murmurei para mim mesmo. Mas a verdade é que o cenário era intimidador. A luz fraca dos postes criava sombras que pareciam se mover. O vento fazia um zunido sinistro, carregando sons distantes que soavam como sussurros. Desliguei a moto e sentei em um banco perto do centro da praça. Olhei para os lados, esperando ver algum mendigo ou bêbado vagando por ali, mas não havia ninguém. Apenas o vento assoviando entre as barracas e um poste piscando sem parar, lançando sombras estranhas no chão. O tempo passou devagar. Minutos se arrastaram. Depois 20. Depois 40. Nada. Nenhum sinal da tal pidonha. Bufei e me levantei, prestes a ir embora. Tá vendo? História de velho medroso. Não existe fantasma nenhum. Cruzei os braços e soltei uma risada curta, tentando ignorar o leve desconforto que sentia. Foi nesse exato momento que ouvi um passo, um único passo, seco, arrastado, bem atrás de mim. Me virei num pulo, meu coração disparou, mas não havia ninguém. O silêncio ficou ainda mais pesado, como se o próprio ar tivesse engrossado ao meu redor. Meus ouvidos zumbiam. Então, do nada, o som voltou. Passos lentos, vindo de algum lugar entre as bancas. O barulho de um pano sendo arrastado no chão. Um arrepio gelado percorreu meu corpo e eu senti minha respiração ficar curta. Tentei rir, mas minha voz saiu trêmula. Ok, se tem alguém aí, pode sair. Já entendi a piada. Minha própria voz ecoou no vazio, o que só fez tudo parecer mais assustador. Mas ninguém respondeu. Só os passos continuaram, cada vez mais próximos. O som parecia rodear as bancas, como se algo invisível estivesse me observando, me testando. Meus pelos se arrepiaram. De repente, uma das lonas das barracas se moveu violentamente, como se algo tivesse passado por baixo dela. Meu coração deu um salto. Minha mente queria encontrar uma explicação lógica, mas meu instinto gritava outra coisa. Corra! Foi quando senti um cheiro estranho no ar. Algo podre, úmido, como terra molhada e suor velho. E então eu vi uma sombra encurvada entre as bancas, imóvel, mas me observando. Meu coração batia acelerado, os pelos do meu braço arrepiados. Olhei para todos os lados, tentando encontrar quem estava andando por ali, mas só via sombras deformadas pelo poste piscando. O vento uivava entre as barracas vazias, arrastando um pedaço de papelão que bateu contra uma banca de madeira com um taque seco. Dei um pulo para trás, o coração quase saindo pela boca. Que droga é essa? Resmunguei, tentando me convencer de que era só o vento, só a minha imaginação pregando peças. Mas então, os passos voltaram, agora mais próximos, mais pesados. O som de um pano áspero se arrastando pelo chão ecoava entre as barracas. Fechei os punhos. Se for algum engraçadinho tentando me assustar, já deu, viu? Minha voz saiu firme, mas meu estômago estava embrulhado. Nada, nenhuma resposta. Apenas o vento e o maldito poste piscando. De repente, uma barraca a alguns metros à frente tremeu violentamente, como se algo tivesse batido nela por dentro. Um estrondo quebrou o silêncio da noite. Pá! Meu corpo inteiro travou, e então eu vi. Uma silhueta escura surgiu entre as bancas, movendo-se devagar. O vento balançava um véu esfarrapado que cobria seu rosto. A figura era magra, ossuda, vestida com trapos sujos. Seu caminhar era estranho,
hesitante, como se cada passo exigisse um esforço enorme. A respiração ficou presa no meu peito. A mulher parou a poucos metros de mim. Mesmo sem ver seu rosto, eu sabia que ela me encarava. O poste piscou mais uma vez. E por um instante, ela desapareceu. O ar ficou gelado. Meus músculos travaram. Foi aí que ouvi bem perto do meu ouvido: "Meu filho, tem uma esmola, uma comida, qualquer coisa?" Senti um arrepio tão forte que minhas pernas quase cederam. A voz era rouca, fraca, mas ao mesmo tempo errada. Como se ecoasse de dentro de um buraco profundo. Engoli em seco. Meus instintos gritavam para eu sair correndo, mas eu não podia. Eu tinha que responder. Antes que eu conseguisse abrir a boca, um barulho repentino me fez virar a cabeça. "Ei, quem tá aí?" Uma voz masculina ecoou do outro lado da praça. Meus olhos encontraram um homem alto, vestido com um moletom escuro e um boné. Ele segurava um pedaço de cano, provavelmente algo que encontrou jogado por ali. Parecia tão surpreso quanto eu. A silhueta diante de mim estremeceu. O ar ao meu redor ficou pesado, quase sufocante. A mulher virou lentamente a cabeça para o recém-chegado. O estranho deu um passo hesitante para frente. "Você tá bem, cara?" perguntou para mim, franzindo a testa. Antes que eu pudesse responder, a figura encapuzada soltou um som baixo, algo entre um lamento e um rosnado. O homem ao meu lado pareceu sentir o mesmo arrepio que percorria minha espinha. Quem é essa aí?" ele murmurou. A mulher se moveu, só que dessa vez, rápido demais. O poste piscou mais uma vez e, quando a luz voltou, ela não estava mais ali.